Nós vamos ler a palavra de Deus. Você que está nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Deus vai mostrar a diferença. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16 ao versículo de número 18. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez, vou repetir, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Amém. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor nosso Deus. Destaco aqui a expressão do versículo 18, onde diz: então vereis outra vez a diferença. Deus vai mostrar outra vez a diferença. Versículo 16 que lemos, diz a Bíblia que aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Ele está atento a cada um dos seus filhos, dos seus servos que estão aqui na terra. Ele está com seus ouvidos abertos, e a Bíblia diz que há um memorial escrito diante dele. Para quem? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo aqui, através do profeta Malaquias, e a palavra de Deus está sendo ministrada ao seu coração nesta noite. Diz a palavra do Senhor: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Veja essa expressão da Bíblia, da palavra de Deus: poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. E aí no versículo seguinte, Deus está dizendo: vou mostrar de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não o serve. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz: vou mostrar outra vez a diferença, significa que em algum tempo lá atrás, o Senhor, nosso Deus, já tinha mostrado a diferença entre aquele que servia a Ele e aquele que não o servia, entre os justos e os ímpios daquela época. Aí eu trago à memória dos irmãos o que a palavra de Deus nos diz. Antes de trazer à memória dos irmãos o que a palavra de Deus nos diz a respeito dos que serviam a Deus outrora, a diferença que Deus mostrou entre os que serviam a Deus outrora e os que não servem a Deus agora, eu quero mostrar que Deus tem mostrado a diferença nesses dias que nós estamos vivendo. Quando nós lemos lá no Salmo 1, e o verso de número 4, ali nós já vemos a palavra de Deus mostrando a diferença. Lá diz que os ímpios são como a moinha que se espalha, enquanto o justo é comparado como uma árvore plantada, uma árvore que tem raiz, que tem sustentação.
a Bíblia diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Outra diferença no Salmo 1, diz a palavra de Deus no versículo 5, eles não subsistirão no juízo. No versículo 6, ou no verso 6, a outra diferença é, os ímpios perecerão. Agora veja o que diz a Bíblia em relação ao justo. Capítulo 10, versículo 25 do livro de Provérbios. Diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 25, o justo tem perpétuo fundamento, não é como a moinha que o vento espalha, tem perpétuo fundamento. Sabe qual é o fundamento do justo? O nome precioso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a outra diferença entre o ímpio e o justo? A Bíblia diz lá no Salmo 37, a partir do versículo 17 até o versículo 25, lá tem um versículo que diz assim, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Glória a Deus. Deus está mostrando a diferença hoje já. O justo não mendiga o pão porque Deus tem cuidado dos seus. Glória a Deus. Uma outra diferença que a Bíblia mostra a respeito do justo, no Salmo 37, versos 35 ao 39, diz a palavra de Deus, o seu futuro será de paz. Amém. Glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor nosso Deus. Mostramos aos irmãos algumas diferenças que Deus já mostra nos dias de hoje, mas quero conduzir o irmão ao passado para nós refletirmos nas diferenças que Deus mostrou em épocas diferentes lá na história passada, na história da antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor. Deus mostrou a diferença lá no passado. Está lembrado de Noé? A Bíblia diz que aquela geração era uma geração corrompida e perversa. Mas diz a palavra de Deus que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque era varão justo e temente a Deus. E por ser varão justo e temente a Deus, Deus chama Noé, revela para Noé o seu segredo, porque a Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A Bíblia diz que Deus nunca fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus santos. Deus queria fazer algo, Deus queria punir aquela geração contumaz, rebelde, perversa, coração inclinado para o mal. E a palavra de Deus diz a respeito dessa geração: não contenderá mais o meu espírito para com o homem, porque o homem é carne. Deus viu que o coração daquele povo estava completamente endurecido, empedernido, e Deus então resolveu trazer juízo sobre aquela geração. Mas antes de trazer o juízo, Deus olha dos céus, vê Noé, homem justo, homem temente a Deus. Deus então fala com Noé: Noé, constrói para a salvação sua e a salvação da sua família uma arca de madeira de gofer. Deus deu as medidas do comprimento, da largura, da altura. Deus deu todos os traços para Noé. Noé não era um arquiteto naval, mas Deus lhe deu sabedoria para construir aquela arca. E o que sucedeu? Veio o dilúvio, diz a Bíblia, o próprio Jesus disse a respeito disso. Veio o dilúvio e os levou a todos. Não ficou ninguém. Senhores de idade, de meia idade, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, mulheres grávidas, crianças de colo. O dilúvio veio e os levou a todos. Mas lá Deus mostrou a diferença,
porque Noé e sua família foram salvos, porque eles acreditaram na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outro personagem da Bíblia que nós podemos trazer como ilustração de que Deus mostrou a diferença no passado. Sodoma e Gomorra estava submergida no pecado. A própria Bíblia, a palavra de Deus diz que o cheiro da maldade daqueles homens subiu às narinas de Deus. E Deus também resolveu mandar juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus nunca faz nada em segredo. E Deus revelou então a Abraão, seu servo, o que ele ia fazer. Ló estava morando em Sodoma. A Bíblia diz que ele era varão justo, mesmo habitando no meio de tanta corrupção. Ló demonstrou ser um homem justo e, através da oração de seu tio Abraão, Ló alcançou a salvação. Ele não foi destruído pelo fogo e pelo enxofre que Deus enviou sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus mostrou a diferença entre o justo e o ímpio. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Êxodo, nós vamos encontrar Deus mostrando a diferença lá quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava no Egito e o tempo deles saírem do Egito tinha chegado. Deus se lembrou do que ele tinha dito, da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro e Deus aparece para ele no meio de uma sarça. Deus escolhe, levanta Moisés para ser o grande libertador da nação de Israel. Moisés, a princípio, ele começa a titubear, a não querer aceitar o plano de Deus, mas ele entende o plano de Deus e passa a obedecer. Vai até Faraó. Faraó não quer deixar ir o povo. O que Deus faz? Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para este ponto da palavra de Deus, quando a Bíblia diz a respeito das pragas que vieram sobre o Egito. A primeira praga que veio sobre o Egito, quando as águas se tornaram em sangue. A segunda praga, a praga das rãs. Depois veio a terceira praga, a praga dos piolhos. E a quarta praga, aí eu quero chamar a sua atenção, porque Deus começa a mostrar aqui a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que são dele e aqueles que não pertencem a ele. Eu quero ler para você ouvir Êxodo capítulo 8, versículos 20 até o versículo 24, a primeira parte. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Versículo 24, a primeira parte. E o Senhor fez assim. Amém. Veja, irmãos, Deus mostrou a diferença quando ele enviou a praga das moscas, enxames de moscas em todas as casas dos egípcios, mas na casa dos hebreus que estavam habitando na terra de Gósen, uma terra separada dentro do Egito. Deus deu o livramento. Deus mostrou a diferença na casa do povo de Deus.
nenhuma mosca entrou. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória a Deus. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vem no capítulo 9, a praga da peste dos animais. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, até os animais dos hebreus foram poupados. Capítulo 9, versículos 1 até o versículo de número 6. Depois o Senhor disse a Moisés: entra Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Aleluia! Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? O Senhor vai mostrar a diferença de novo. Ele mostrou no passado e Ele vai mostrar a diferença outra vez. Capítulo 9, versículos 18. Capítulo 9, versículos 22 em diante. A praga da saraiva, até o versículo 26. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, e sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva, pedras, sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Agora presta atenção: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus mostrou a diferença lá no passado. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 10, versículos 21 ao 24. 21 ao 23. Diz a Bíblia: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Ficaram isolados por 3 dias por causa das trevas. Mas diz a Bíblia: enquanto trevas havia em todo o Egito, diz a Bíblia, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Glória ao nome do Senhor. A última praga que veio sobre o Egito, a mortandade dos primogênitos. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 11, versículos 1 em diante. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés
era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim diz o Senhor, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó ou da moinha, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Preste atenção no versículo 7. Mas contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está mostrando a diferença agora, no tempo presente. O Senhor mostrou a diferença lá no passado. Trouxemos aqui 3 exemplos: Noé, Ló e as pragas que vieram sobre o Egito. Deus mostrando a diferença no passado. Aqui no livro do profeta Malaquias, onde lemos, diz a Bíblia: e então vereis outra vez a diferença. A palavra de Deus está sendo muito clara. Deus está dizendo: da mesma maneira que eu mostrei a diferença lá no passado, eu vou mostrar a diferença lá na frente. Glória a Deus. Entre o justo e o ímpio, entre aquele que me serve e aquele que me não serve. Glória ao nome maravilhoso do Senhor, nosso Deus. Veja, irmãos, a diferença que Deus vai mostrar em breve. Está chegando o dia. Nós cantamos aqui nesta noite, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. E vai ser exatamente neste dia, glória a Deus, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, que a igreja for arrebatada desta terra, que Deus vai mostrar a diferença entre aquele que o serve e aquele que o não serve. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 16 ao 22, eu queria ler com o irmão, para que o irmão entenda a diferença que o Senhor vai mostrar. João capítulo 16, versículos, glória a Deus, versículos 16 ao 22, diz a palavra do Senhor: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Olha a diferença. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí Jesus cita o exemplo da mulher grávida. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, neste tempo presente, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ah, você quer ver Jesus? Eu também quero. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Jesus tem muito mais desejo de ver a noiva com Ele do que nós temos desejo de estar com Ele. Aleluia. Brevemente,
Ele virá para buscar a sua igreja. Ele está dizendo aqui na sua palavra: outra vez vos verei. Glória a Deus. Glória a Deus. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lá tirará. Aleluia. Bendito seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Por ora, nesse tempo presente, nós sentimos tristeza. Mormente nesse momento que estamos vivendo. Parece que está, não é? Apesar desta pandemia, mas parece que está havendo aí uma certa perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não é de hoje. A igreja vem sendo perseguida desde o seu início. E é isso que Jesus está dizendo. Agora vocês estão tristes, vocês vão ter tristeza. O crente sofre desprezo, não é? Na escola os jovens sofrem desprezo, menosprezo. Enfim, o crente sofre de todas as maneiras, é taxado de quadrado, é taxado de retrógrado, não é? Através dos formadores de opinião, através de noticiários, enfim, sempre a igreja é relegada a último plano. E isso muitas vezes entristece sim o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que nós gememos dentro de nós mesmos. Sim, o crente geme porque está neste mundo, um mundo cheio de maldade, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de dor. Mas o Senhor está dizendo: outra vez vos verei. Glória ao nome do Senhor. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos lá tirará. Deus vai mostrar a diferença. Desculpe, coceira na garganta. Deus vai mostrar a diferença. Glória a Deus. Você já leu aquele texto quando a Bíblia diz a respeito da vinda do Senhor Jesus? Um será levado e o outro será deixado. Isso fala da diferença que será mostrada naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar. Um será levado, outro será deixado. Dois estarão em uma cama, um será levado, o outro será deixado. Deus vai mostrar a diferença. Já leu a parábola ou já ouviu pregação sobre a parábola das 10 virgens? Você viu a diferença? Qual é a diferença, pastor? Quem tem azeite ou quem tinha azeite entrou para estar com Jesus. Quem não tinha azeite ficou do lado de fora. Deus vai mostrar a diferença. Quem tem azeite vai entrar na mansão celestial. Quem não tem azeite vai ficar aqui. Deus vai mostrar a diferença. Então, enquanto é tempo, chegue a tua botija, o teu vaso junto à fonte, porque Deus continua com a torneira aberta, mandando azeite, derramando azeite. Não seja vazio. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, encha o teu vaso de azeite, enquanto é tempo, para que a sua lâmpada não se apague, porque o Senhor vai mostrar a diferença. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 26, conta-nos lá o Senhor Jesus a parábola do rico e Lázaro. O Senhor ali está mostrando a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O rico, ele morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e os anjos vieram para levá-lo para o seio de Abraão. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor nosso Deus. Veja, Deus vai mostrar a diferença. O Senhor Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Glória a Deus. E a diferença vai acontecer. Por quê? De todas as partes do mundo, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, vai desaparecer um povo aqui da terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai desaparecer um povo aqui da terra. Você está vendo as ruas vazias hoje? Depois que Jesus voltar, vai ficar muito pior.
Deus vai mostrar a diferença. Glória a Deus, aleluia. Que diferença, pastor? Enquanto a igreja, após o arrebatamento, estiver guardada com Jesus nas mansões celestiais, recebendo galardão no tribunal de Cristo, participando da grande ceia, oh, bendito é o nome do Senhor, das bodas do Cordeiro, enquanto a igreja estiver lá na sala do banquete, junto com o noivo, desfrutando das delícias celestiais, este mundo estará passando pela grande tribulação. Este mundo estará experimentando os flagelos da ira de Deus. Enquanto o mundo estiver experimentando os flagelos da ira de Deus, que estão descritos no livro do Apocalipse, capítulo 6 até o capítulo 19. Se você tiver tempo hoje, você tem, porque você está isolado, pegue a sua Bíblia, dá uma olhadinha lá no livro do Apocalipse, leia desde o primeiro versículo até o capítulo 19, até o versículo 6, você vai ver a Bíblia falando a respeito dos flagelos da ira de Deus que serão deflagrados sobre a terra. Mas enquanto os flagelos da ira de Deus estiverem sendo deflagrados sobre os habitantes da terra, sobre toda a terra, a igreja estará prazenteira, assentada junto à mesa que já está preparada. Quantos podem glorificar e exaltar o nome santo do Senhor nosso Deus? Deus vai mostrar a diferença. Os ímpios serão julgados, mas os salvos em Cristo reinarão com Jesus pelos séculos dos séculos. Você pode glorificar o nome do Senhor? No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, nós vemos aqui a palavra de Deus falando a respeito desta diferença. Capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, versículos 1 até o versículo 3. Porque eis que naquele dia vem ardendo como forno todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Oh, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Meu prezado e querido irmão, minha prezada e querida irmã, prezado jovem que está conosco nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, você que está ouvindo-nos aí através do YouTube, esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, esta palavra é soberana. Isso não é pensamento do pastor Natanael, isso está na Bíblia, é verdade absoluta, é a palavra inerrante de Deus. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Agora, sabendo que Deus vai mostrar a diferença, como Ele mostrou no passado, através da arca lá, salvando Noé e sua família, através de Abraão, quando orou, salvando Ló e as suas filhas, a sua esposa só não teve o livramento porque ela desobedeceu a ordem de Deus, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. As pragas do Egito, Deus mostrou a diferença. Nos dias de hoje, Deus está mostrando a diferença, mas Deus vai mostrar a diferença quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus e arrebatar a sua igreja para estar com Ele. Sabendo, pois, que Deus vai mostrar a diferença
qual é a sua decisão, qual deve ser o meu, o seu, o nosso posicionamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia para nós concluirmos na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos 9 até o versículo de número 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 ao 13. Já estaremos concluindo esta mensagem. Deus mostra ou vai mostrar a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 até o versículo de número 13. Diz a Bíblia: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, interroga, questiona, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Qual vai ser o seu posicionamento? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer? Hein? Que pessoas vos convencer? Pare, pense, reflita na sua condição espiritual. Jesus está às portas. Assim como Deus mostrou a diferença no passado, está mostrando a diferença no presente, Ele vai mostrar a diferença no futuro. Quando Jesus voltar, e pode ser hoje, esse culto pode não terminar, porque nós estamos esperando Jesus agora. Bendito seja o nome santo do Senhor. Enquanto Ele não vem, a porta da graça está aberta. Enquanto Ele não vem, nós estamos vivenciando o dia da graça. Depois que Jesus voltar, não haverá mais condição. A porta vai se fechar. Mas hoje o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bendito seja o nome de Jesus. Se você está aí nos ouvindo, nos vendo e ainda não tomou uma decisão por Cristo, está vivendo uma vida desleixada, uma vida apática, a vida espiritual fria, vivendo um raquitismo espiritual, é a sua oportunidade de voltar para Jesus enquanto é tempo. E você que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. Deus mostrou a diferença no passado, está mostrando a diferença no presente e Ele vai mostrar a diferença no futuro. Se você não quiser ficar aqui para sofrer os flagelos da ira de Deus na grande tribulação, Jesus está dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está te chamando, está te convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 9, diz a Bíblia: resta ainda um repouso para o povo de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Daqui a pouco, igreja, nós vamos sair daqui desta terra, nós vamos ser arrebatados deste mundo para subirmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo
para estar com Ele para sempre. Você que está nos vendo e nos ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso o mais rápido possível, porque nós lemos aqui, Ele virá como um ladrão de noite. Glória a Deus, aleluia. Vai ser de surpresa. Mas enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Enquanto a porta da graça está aberta, volte depressa para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu coração. Guarde esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vou repetir os 3 pontos para você não se esquecer. Deus mostrou a diferença no passado, Deus está mostrando a diferença no presente e Deus vai mostrar a diferença no futuro. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, aí onde você está, é só dar um aviso aí que nós estaremos orando em seu favor. Amém? Podemos cantar o hino 15? Podemos cantar o hino 15. Eu queria cantar o hino do Esdras. Um dia tudo irá findar, mas eu não tenho a cópia aqui. Quer cantar 442? Breve do céu. 300. 300? Vamos cantar o 300. Glória a Deus. Nossa esperança é sua vinda. Deixa eu lubrificar aqui a minha garganta, irmãos. Abra sua harpa, cante conosco o hino de número 300. Jonatas, quantos irmãos temos aí conosco? 170. 170 famílias, 170 irmãos aí conosco, adorando o nome de Jesus. É essa altura mesmo? Tá bom, Jesus? Jesus sim vem. Tá? Tá boa. Boa altura. Cante conosco, irmãos. Não saia não. Espere a bênção apostólica. Amém? Glória ao nome de Jesus. Jesus sim vem do céu em glória. Ele vem Com a nova pelo mundo além. ó esperança que a sua igreja tem da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda.
aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformada em glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã. Jesus se vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Aleluia, nossa esperança é glória a Deus. Aleluia, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda é a luz da manhã. Glória a Deus, bendito seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo.